Bom dia, pessoal. Eu sou a Virgínia, uma das fundadoras aqui do sítio Mãos da Terra, né, da nossa marca Mãos da Terra. E eu sou o Lucas, o outro fundador. Bom dia, galera. Tudo certo? Então, para quem não conhece a gente ainda, segue o nosso canal, se inscreve lá no nosso canal e acompanha o nosso conteúdo. Para quem gosta de natureza, ele é bem interessante. E hoje a gente vai mostrar para vocês a nossa horta, como é que a gente cultiva nossas hortaliças aqui, a nossa comidinha, né? Boa parte da nossa alimentação vem da horta e nós vamos mostrar para vocês hoje como que a gente faz isso. Quais são os passos, qual foi o melhor lugar que a gente encontrou para fazer e assim por diante. Então acompanha a gente. Vocês vão poder acompanhar também aí a reforma de alguns canteiros. Vai ficar bem legal. Para quem não conhece, lá é a nossa casa. A gente está num pedaço de mata aqui da parte de cima, né, do quintal. Quem acompanha já viu vários vídeos aí nossos mostrando. A chuvinha pegou a gente desprevenida. Cortei um tanto de lenha. Vamos Acontece. começar explicando aqui, ó, como é que funciona. A gente tem uma caixa d'água aqui de 3.000 litros, tá? O nosso poço, ele fica na parte de baixo do terreno, a gente tem um poço e também temos um outro tipo de captação de água, né, de um riacho que passa no fundo, mas a gente tem utilizado mais o poço aqui, tá? Então tem uma bomba lá que traz a água aqui para cima. E a gente tem uma bomba aqui que vai levar a irrigação para a horta. Porque, pessoal, é muito importante a horta, no tamanho da nossa, ela ter um sistema de irrigação que seja eficiente para a gente reduzir, né, o gasto, né, o consumo de água e também De trabalho nosso, de né? trabalho. E as plantas, elas necessitam, né, quem cultiva sabe, elas necessitam de um sistema de irrigação adequado. Então nem sempre manualmente a gente consegue fazer isso de forma eficiente. Então a Principalmente por gente conta do tamanho da horta, né? isso, e aí a gente optou por esse sistema aqui que é muito simples e foi a gente que elaborou e nós mesmos que fizemos, com um custo bem baixo pelo tamanho da horta. E aí aqui, ó, sai o nosso sistema de irrigação de duas formas aqui nesse início, né? Essa mangueira aqui, ela vai para um sistema lá em cima, que era da nossa antiga estufa, né? Então era um sistema de gotejamento para o morango. Fertirrigação ali, ó. Naquela bomba ali, então ele escorria lá por gravidade, né? Mas a gente desativou por problemas de contaminação, né? Por doenças, o nosso morango aqui. E a gente vai utilizar para outro fim agora esse pedaço da estufa. E a outra mangueira, ela segue para os canteiros, que a gente vai mostrar para vocês como que a gente fez. Bora lá. Então é uma horta razoável, a gente vai colocar fotos aí dela antiga, porque, pessoal, nesses últimos meses a gente passou por um processo meio de transição e nós não conseguimos, né, tocar a horta. A gente tinha uma loja física da venda dos artesanatos e somos só nós dois, são duas crianças, um sítio no meio da mata e andando todo dia de 40 a 50 quilômetros de estrada de terra para poder abrir a loja. Então nós não conseguimos manter a horta. E como agora a gente só está trabalhando online com a venda do artesanato, a gente está retomando o nosso cultivo aqui de novo na horta. Então daí vocês vão acompanhar como que vai ser esse processo de renovação dos canteiros. O Lucas já até andou fazendo algumas coisas. Já mexi um pouquinho, já gravei alguma coisa revolvendo o canteiro. Então, né, nessa época de chuva aqui, ó, é natural crescer bastante matinhos, né, ervas daninhas aí, como é chamada. Mas com essa manutenção, né, com essa reforma, a gente também vai resolver esse problema, né? Conseguindo acompanhar de perto, né? Sempre a gente consegue manter no controle isso aqui. Como que foi a escolha do local? Quando a gente mudou para cá, que a nossa casa ficou pronta, a gente não tinha esse espaço aqui limpo para poder fazer a horta, então a gente fez a horta na lateral da casa para suprir a nossa necessidade inicial. Depois a gente coloca a foto aí para vocês verem de como ela era ali do lado. Então a gente criou canteiros ali e fez ali. Com o passar do tempo aqui, a gente viu a necessidade de ampliar a horta, então a gente trouxe para esse lado aqui da lateral da casa, que é muito próximo. Então, se eu tô ali na cozinha e quero um cheiro verde ou um alface, eu subo a escadinha ali e venho aqui e pego. Então, é bem perto, é fácil de cuidar, e tá bem próximo. Então, a gente fez a limpeza dessa parte aqui.
E a gente utilizou, né, restos de troncos que tinha aqui para poder criar o nosso canteiro. Para delimitar os canteiros, né? Criar o nosso solo aqui, né? Então, são bastante. Porque a gente já tirou muita comida daqui e a gente já tirou o nosso sustento daqui também. Eu trabalhei na feira, vendia essas hortaliças na feira e outros subprodutos, né? Tipo conservas, porque eu cultivava pimenta. Então, eu tinha várias outras coisas, né? Que a gente chama de agregar valor ao produto, que a gente acabava vendendo também. Porque é muito grande para uma família, ela sustentaria aí várias famílias, tá? Tem em torno de 200 metros quadrados, mais ou menos, Lu? Por aí, né? Eu acho que deve ter até mais, Talvez para falar a até verdade. mais. É assim, pessoal, quem está começando a fazer uma horta ou quem pretende fazer uma horta, não tem experiência, você pode começar com um canteiro, tá? Ou se você não tem espaço, você pode começar com um vaso. Acho que é até melhor para quem não tem experiência, porque existem várias formas de fazer uma horta, vários jeitos, e você tem que descobrir o que é melhor para o local onde você está. Então aqui a gente escolheu essa área por estar perto da casa e também por conta do sol, tá? Então o norte é para lá, o sul para lá, e a gente fez os canteiros nessa posição por conta Nessa orientação, por conta da luminosidade do sol. Da luminosidade do sol. E aqui são eles, tá? Eles são largos, mas eles podem ser mais finos. É uma dica interessante, né? Quem vai cultivar principalmente para vender, né, esse produto, vai cultivar bastante, é melhor que os canteiros sejam mais estreitos, que fica mais fácil, né, de caminhar. De transitar na hora de colher também. Sim. E no nosso caso aqui, como era para o nosso consumo e a gente trabalha em dois, então um fica de um lado, o outro fica do outro do canteiro, sem problemas. Mas nada impede da gente renovar e mudar isso também. Os próprios canteiros mais novos eu já fiz, eles mais estreitos, com uma mangueira só de irrigação. Para facilitar. E essas coisas a gente vai aprendendo também na hora que está fazendo, tá? Então a gente não chega assim no campo sabendo tudo. Você às vezes pode ter uma experiência no campo, mas você vai se adequar, né? Vai se habituar àquele local e vai ver o que é melhor para você. E às vezes não é nas primeiras vezes que você vai sair colhendo, nossa, farturas gigantescas. Mas assim, eu garanto que alface, couve, rúcula, coisas bem... são hortaliças bem simples de cultivar, todo mundo pode e consegue fazer isso. Então vamos mostrar aqui esses canteiros, o que a gente já fez. Lu, pode falar, e você que você tava... Aqui eu já revolvi, né, o solo dele, já misturei, a gente tinha uma antiga camada aqui de cobertura de solo, de folhas secas da mata, né? Então eu revolvi ele bem revolvidinho para ficar bem fofinho e agregar essa antiga camada aí de cobertura de solo no substrato dele. A gente vai entrar agora com esterco, né? Que a gente já pegou, tá aqui no saco. E aí, pessoal, olha que interessante. É um desafio nosso aqui, porque nesse momento a gente não tem nenhum animal. Então, assim, para quem mexe com horta ou quem busca pela permacultura e agroecologia afins, é necessário você ter animais, porque as fezes, né, os dejetos desses animais, eles enriquecem o solo. Então, aqui a gente está sem um animal, e aí o que a gente faz? É um desafio para a gente, porque a gente conta com a ajuda dos vizinhos. Aqui tem muito produtor de leite, então a gente acaba pedindo para eles o esterco, né? E aí a maioria que fornece pra gente, a gente é muito amigo. E aí a gente vai colocar esse esterco agora aqui para enriquecer esse solo. Esse solo aqui que a gente tem é um solo que a gente foi criando a partir da serrapilheira, né, vamos dizer assim, da mata. É um solo muito bom, tá? Mas para você ter um sucesso na produção, você precisa agregar mais substrato aqui a esse solo. Mais nutrientes, né? Mais nutrientes. Então o esterco ajuda muito nisso. Você pode usar esterco de galinha, você pode usar humus de minhoca, você pode usar esterco de cavalo, você pode usar esterco de porco, de peixe. Tem uma série de dejetos de animais que você pode usar. De ser humano para hortaliças, não, tá? Então, depois assim, de fazer a compostagem adequada, né? Também, ser humano jamais ser humano, puro, você assim. faz a compostagem, acho que o Uga da Casinha de Sapê, ele já fez isso. E você utiliza depois em frutíferas ou árvores grandes, ornamentais. Em hortaliças não pode utilizar, porque a gente sabe que os nossos dejetos, eles contêm muitos contaminantes, né? E isso pode trazer várias doenças para o corpo humano. Então tem que ficar
atento a isso. De cachorro também não é interessante, nem de gato. Depois, quem quiser pesquisar para saber mais, pesquisa lá que você vai entender por quê. Mas desses animais aqui, não. Parece que eles foram feitos para trabalhar em harmonia com uma produção agrícola, tá? São feitos dessa forma. Eu vou falar centenas de anos, mas talvez milhares de anos, né? O ser humano faz desse jeito aqui. Você pode agregar alguns adubos também. A gente não é contra isso, porque o que acontece, pessoal? Quando você chega num lugar novo, um solo virgem, e para você ter uma horta orgânica, você encontra vários desafios, isso é natural. E até você atingir o ápice da sua horta e ela tá assim impecável, você demora um certo tempo, aí talvez de 4 a 5 anos para isso acontecer. Então, nesse período, você vai deparar com vários desafios. Você às vezes precisa fazer uma correção de pH do solo, porque não são todas as plantas que são adequadas ao pH do solo tropical, que é o solo brasileiro. Cada uma tem sua necessidade, né? Sim, e a maioria das hortaliças, elas são de outras origens do mundo. Então, a maior parte aqui dos cultivos, né, das coisas que a gente consome, grande parte, né, é de origem de clima temperado. Então, a gente, né, o ser humano trouxe a agricultura de um lugar onde o clima era completamente diferente do Brasil e tentou enfiar esse tipo de cultivo aqui. E hoje a gente tem uma série de problemas, né? Inclusive em relação a agrotóxicos, a adubos químicos e etc. O que a gente tenta fazer aqui é se adequar esse solo sem a utilização desses insumos todos, tá? Para que não haja tanta contaminação no nosso alimento. Então tem várias formas, né, que a gente pode fazer isso, para a gente não utilizar tanto assim. Mas de qualquer jeito, às vezes no início você precisa fazer sim uma correção do pH, às vezes você precisa entrar com uma adubação química para você dar uma fortificada, uma fortalecida nesse solo, porque você vai cultivar vegetais de origem de um clima temperado, completamente diferente do clima do Brasil, né, tropical. Eu vou deixar para vocês aí a indicação de alguns livros que podem auxiliar para quem tiver interesse, né, tiver começando nisso, né, nesse processo, tá? Que acho que tem 2 livros da Ana Primavesi e tem mais um agora que eu não lembro o autor, mas a gente vai deixar aí na descrição do vídeo para vocês. É muito simples a abordagem desses livros e ajuda a entender bastante sobre isso. Tá? Além da internet, pode auxiliar muito também. E aí a gente vai agregar agora essa matéria aqui, né? Esse esterco aqui no solo. Mas isso daqui, gente, ele tem que ser assim, vamos dizer, quinzenal. A aplicação de esterco no solo quinzenalmente, nesse início agora. Até você ter uma horta de 3, 4 anos estabelecidas que você use assim. Você vai usar muito pouco disso aqui mais pra Pouquíssimo, né? frente. Quando o solo já está estabelecido, com todos os nutrientes e ciclos corretos. É o que a Ana Primavesi fala no livro dela, né? O solo sadio, planta sadia, ser humano sadio. A profundidade do solo, ela é muito interessante também, tá? Não adianta você ter um solo muito raso para você cultivar, porque a raiz das plantas, elas precisam aqui de muito ar, né, para poder se desenvolver adequadamente. Então, se você tiver um solo muito compactado, muito raso, você não vai ter sucesso. Pensa num tomate, por exemplo, né? Você tem um pé de tomate, sei lá, de 1 metro, até 1,5 metro, até mais do que isso. Você tem que pensar que a raiz do tomate, ela é talvez até maior que a parte de cima. Então, ele vai precisar de bastante solo para se desenvolver adequadamente para você ter um sucesso produtivo, senão você não tem. Um solo que permita, né, as raízes Sim. se aprofundarem. E outras coisas também, né? O cuidado na manutenção, no manejo, na colheita, o período certo de colher. Às vezes não adianta você colher, você tá tão ali ansioso para comer aquilo que você às vezes colhe alguma coisa precocemente, não deixa ela terminar o desenvolvimento dela e não colhe no período que tem que ser colhido. Então você pode ter, um exemplo, uma berinjela um pouco mais dura, um pouco mais amarga. Enfim, um pepino não com uma suculência adequada, porque você não está fazendo da forma correta. Então é bem interessante você observar isso. O alface também, quando você vai fazer a colheita, você tem que colher o pé inteiro do alface, não adianta você colher 1 ou 2 folhas, você vai deixar ele suscetível a doenças. Então assim, tem essas ervas essas plantas, né, melhor assim,
que você tem um jeito certo para colher e não adianta você querer, ah, mas eu tenho dó, vou comer só 2 folhas do alface. Mas você vai deixar o alface ali suscetível a uma praga, uma doença que pode infestar toda a sua lavoura. Então é importante você estudar e fazer o processo direitinho. A gente vai deixar no vídeo aí algumas fotos, né, do que a gente já colheu aqui, na nossa forma de cultivar aqui. E eu vou dar uma paradinha porque tá chovendo, depois a gente volta. Começou. Aí, pessoal, o Lucas vai jogar o esterco agora, tá? Para esse nosso canteiro aqui, a gente utiliza mais ou menos um saco desse. É de 50 quilos, né, Lu? 20 quilos. 20 quilos. 20 quilos para 1 metro quadrado. Daria equivalente a 4 baldes, né, por metro quadrado. Você pode usar de 4 a 6 baldes por metro quadrado aí na sua horta. Nessa primeira aplicação, né? Depois esse número ele vai diminuindo. E depende também do tipo de esterco que você vai utilizar. No nosso caso, é esterco bovino, tá? De vaquinhas boazinhas, muito bem cuidadas, do nosso vizinho aqui. Então é um esterco de excelente qualidade. Até menos de 2. Olha lá. Ele já viu a necessidade de parar, tá? Com o esterco. E um detalhe, né, já que eu tô aqui falando, filmando o Lucas, é sobre as mudas, tá? Eu faço algumas mudas aqui também. A gente vai fazer agora aqui na estufa. E eu compro algumas mudas na cidade também, para facilitar. Agora aqui é remexer, galera. Mexer para entrar bem o esterco no substrato. A gente utiliza ainda, gente, ferramentas primitivas, mas que elas são excelentes, tá? A humanidade vem utilizando delas há muito tempo. Mas gostaríamos muito de ter umas ferramentas mais novas, né? Tecnológica. É. Um trator, alguma coisa nesse sentido. Aqui, ó, a gente tá numa área de mata, tá? Então a gente tem uma delimitação aqui da horta em relação à mata. E a gente trabalha num cultivo que chamamos de agroecossistema, né? Então a gente veio para um lugar onde já existe uma floresta. Olha lá que legal. E a gente adaptou aqui para cultivar alguma coisa para o nosso consumo aqui nessa floresta, sem agressão, né, ao ecossistema. E é isso, ó. Revolveu e já era. Aí depois a gente vem com a cobertura de solo, que a gente usa aí a palha da mata ou algum outro capim, alguma coisa que a gente tenha feito alguma manutenção, alguma limpeza, a gente usa para cobrir esse canteiro, para proteger da chuva, do sol, da geada, no caso de frio, ele protege também, do crescimento de ervas daninhas no canteiro. Então a cobertura de solo ela tem vários benefícios. Vou mostrar outro aqui com... Ela mantém a umidade do solo, né? Protege contra o crescimento espontâneo aí das pragas, né? É. Ó, aqui já tem uma coberturazinha, tá vendo? Então a gente vai preparar esse solo e o período adequado para plantio é no 14º dia. Então daqui 14 dias é que vai vir as mudas de hortaliças, tá? Pra gente pôr nesse canteiro aí. Então eu tenho 14 dias para fazer mudas ou para comprar as mudas e plantar. Aí. Com a cobertura? Olha lá, ele já vai... Olha lá, ele já vai jogar a cobertura. Folha seca. A gente vai usar folha seca. Uma matéria-prima que a gente usa bastante aqui também é eucalipto, que tem uma plantação aqui na frente. E o eucalipto ele é muito rico, né? Uma biomassa muito rica, né, Lu? A folha do eucalipto gera muita matéria, né, eucalipto. E aí a gente utiliza também. Só que a gente tá sem um automóvel adequado para pegar. Então a gente tá utilizando aqui do nosso entorno mesmo. Mas olha isso, gente, fica sensacional, tá? Você pode plantar qualquer coisa. Aqui a gente tem a mandioca, a gente faz um tipo de
de plantio, assim, que a gente mistura, né, várias hortaliças diferentes. É uma técnica utilizada aí pela... Baseado na agrofloresta, né? Que a gente faz o plantio por estratificação. A gente planta as plantas mais demoradas para colher e maiores no meio do canteiro. E as menores de ciclo mais rápido para a parte do lado. Enquanto a gente colhe as de ciclos mais rápidos, as de ciclos mais longos vão se desenvolvendo, né? Até a gente poder tirar também. Tipo a mandioca. Tipo a mandioca. Então, assim, ó, agricultura orgânica, biodinâmica. Deve ter mais alguma aí que agora eu lembro. Elas utilizam dessa forma, canteiros biodinâmicos, né? Biodiversos. A gente utiliza várias coisas em um único canteiro. Não é um canteiro convencional que você faz só alface, só beterraba, só cenoura, né? A gente faz uma linha de alface, uma linha de cenoura, uma linha de beterraba, um milho, uma mandioca ou outra e assim por diante. Hoje em dia até a agricultura convencional fala, né, sobre a rotação de culturas, a importância de você trocar as culturas do canteiro, né? Boa. Quando você termina um tipo, você muda para outro tipo. Tipo, um canteiro onde você plantou alface, você não vai plantar alface de novo, porque ele vai consumir os mesmos nutrientes do solo. Você planta uma batata, uma beterraba, que ela utiliza diferentes nutrientes e traz outros tipos de benefícios também para o solo. E reduz as chances de doenças, tá? Isso mesmo. Porque boa parte das doenças, né, que acometem as folhagens não são as mesmas que acometem as raízes, né? Então, quando você for fazer essa rotação, é interessante você utilizar, né, no primeiro você pode plantar as folhagens e aí a hora que for rodar, então aqui a gente plantou folhagem, né, Lu? Sim. Na hora que a gente vai fazer essa rotação aqui, a gente vai plantar uma outra verdura de família diferente, tá? Posso plantar uma abobrinha, uma cenoura, enfim, uma batata doce. Então eu uso raiz. Aí lá embaixo, onde eu plantei as raízes, eu planto as folhagens. Essa é a importância da rotação. E um detalhe, a gente estava falando do sistema de irrigação, né, que vem para cá. A gente dividiu a horta aqui por ser grande em setor A, B, C e D, tá? Então aqui esse é o setor A, então a gente tem ali cadê as borboletinhas aqui, ó? Achei uma aqui, ó. Que a gente abre uma, fecha a outra para ter uma irrigação eficiente, tá? Isso, é porque é grande, gente, é bastante canteiro que tem aqui. O legal é que quem acompanha a gente aí, quem estiver entrando agora e achou interessante o conteúdo, vai ver o desenvolvimento dessa horta aí, porque a gente vai postar aí um pouquinho de como ela se desenvolve aí para vocês verem. Então vocês vão acompanhar com a gente. Quando a gente jogar os cultivares pro solo também, a gente vai mostrar tudo para vocês. E é muita... plantio a colheita. E é muita informação, tá? Pode ser que a gente se perca em alguma coisa que a gente tá falando, ó. Tem duas linhas aqui, né, de microaspersão. Pode ser que alguém venha falar, porque vocês não fazem gotejamento? Por que vocês não fazem assim, essa... Mas pra gente foi melhor a microaspersão, tá? A gente achou eficiente, a gente conseguiu fazer. Por conta da bomba, né, que a gente já tinha, a gente ganhou a bomba. A própria mangueira também, para levar água. A gente se adequou ao que a gente tinha e à nossa realidade. E tem funcionado muito bem também. A microaspersão tá aí. Ela é usada em muitos lugares, né? A gente tem uma abundância aqui de água, tá, pessoal, para cultivar. Então, assim, a microaspersão funcionou legal. Mas em lugares mais áridos ou que você não tenha, né, tanta água disponível assim, o gotejamento é uma boa dica, assim, para quem for fazer, tá? E algumas variedades, né, alguns cultivares, eles necessitam de gotejamento, que é o caso do morango, tomate, que são hortaliças que não gostam que molhe a folha. Molha a folha. Né? O maracujá também a gente utiliza a microaspersão, só que invertida, né, Lu? Para não molhar a folha. Então tem várias dicas, né? E aquilo, você se adequa à sua realidade, né? Você faz de acordo com o que você tem e com o que você vai cultivar. E finalizado aqui, então. Olha lá, a camada, né, de cobertura de solo. Olha que lindo que fica, gente. É muito legal isso. É um presente mesmo da natureza para nós.
além de fazer a função de cobertura de solo, futuramente ela vai se agregando também ao substrato, vai tornando o canteiro mais rico, mais estabilizado, como a gente falou, né? Nessa questão que leva tempo para o canteiro se estabilizar. Aí, pessoal, a gente tem aqui algumas mudas, né? De frutíferas e de ervas medicinais e tempero. Então, algumas já estão boas para ir para o canteiro, então a gente vai fazer o plantio aí com vocês dessas mudas. Aqui eu tenho uma ruda, tá? Tem bastante propriedades medicinais, né? Utilizada para espantar aí os maus espíritos, mal olhado. E aqui nasceu junto com ela uma frutífera que chama achachairo. Vou tentar separar as duas aqui, que é essa frutífera aqui, ó, achachairo. Depois a gente pode até ver se consegue colocar uma foto aí dessa. É muito saborosa essa fruta aqui. Acho que vem da região dos Andes, se eu não estiver enganada. A semente veio lá do sítio do meu pai. Ele tem alguns pés dela lá. Vamos plantar o manjericão roxo também aqui, ó, do Uga. Tô sofrendo já aqui. Vai pro chão. Pedindo chãozinho. É. Tem hortelã. Vamos plantar também. Aí vocês já vão conhecer a parte de baixo ali da horta, né? Que tem as ervas medicinais. E a gente trabalha com elas, então a gente decidiu ampliar. Doutora Natureza gravou um vídeo mostrando. Quem tiver interesse depois de seguir ela aí também. Aqui eu tenho a hortelã, essa hortelã comum, né? Essa é a hortelã pimenta ou menta piperita. A gente vai plantar ela também, ó. Tem mais uma menta piperita aqui. Vocês podem ver que a folha é diferente. Elas são muito fáceis de pegar, tá? Os hortelãs. E é interessante, a hora que for pro canteiro, elas ficarem um pouco mais separadas. A arruda também, eu vou explicar a hora que a gente chegar lá. Essas outras bem pequenininhas aqui, é erva doce. E essas bem micros aqui são camomilas, mas eu vou esperar elas crescerem para poder fazer o transplante. E eu tenho bastante manjericão também, ó. Acho que eu já vou fazer o plantio aqui de alguns. Acho que vou pegar um maiorzinho aqui para já fazer também. É muito fácil. O manjericão. E é isso aí. Vamos lá agora? Bora. Bora plantar a arrudinha, então? Aí, pessoal, a gente vai plantar a arruda bem na ponta aqui, ó, do canteiro, tá? Porque ela é um tipo de erva que não gosta muito de ficar junto com outras ervas, tá? Então a gente vai pôr ela na ponta do canteiro, que ela também dá uma inibida nas formigas e outros insetos indesejados para a horta. Então a gente vai colocar ela bem aqui na pontinha. Aí o Lucas está fazendo um buraco aí com a cavadeira, que ela é uma muda grande, né? E essa parte de baixo aqui da nossa horta, a gente destinou ao cultivo de ervas medicinais, tá? Que a gente trabalha com elas, então a gente viu a necessidade de ampliar. Então eu tenho algumas coisas bem jovenzinhas aqui, crescendo, né? Nessa parte de baixo da horta. Então tem alecrim, tem peixinho, tem mais arruda lá, tem boldo do Chile. Tem bastante coisa aqui. Ó, tá até florescendo, olha que bonitinha. A arrudinha. Esse é o boldinho do Chile. Dá um oizinho aí, Aninha. Oi. A Aninha adora vir aqui. Aí tem erva cidreira. Tem mais peixinho. Tem boldo lá na frente. Tem a menta. Outra arrudinha aqui. Então é só medicinal mesmo. E algumas medicinais espontâneas que nascem. Se for necessário, assim, deixar pra gente utilizar, eu até deixo elas aí pra utilizar depois. Feito aí, Lu? Buraco feito. Então vamos lá. Vamos plantar ela. Esse aqui, gente, é um pé de ipê, ó. Que bonitão. Tá nascendo aqui junto com os mamões. Tem uma laranja aqui também. Porque o mamão, ele nasceu assim, a gente foi jogando semente e ele nasceu aqui. E já tinha a laranja que a gente plantou de semente também. Tá? Então um ciclo um pouco mais lento do que uma enxertia, por exemplo, né? Mas ela tá aí, tá indo. Vamos acompanhar o Lucas lá, fazendo o plantio. Legal sempre que você conseguir tirar o torrão todo.
Não danificar a raiz, né? Sim. Vou tentar tirar essa muda aqui de achachaira. Que bonitinha. A salva. A gente vai jogar um pouquinho de esterco, né, Lu? Sim. Só completar aqui. Algumas ervas medicinais, né, elas não são tão exigentes quanto a adubação assim do solo como as hortaliças, tá? Mas elas têm um ciclo de vida mais longo, né? São perenes, grande parte delas. Então elas são bem resistentes. Então não exige tanto cuidado como na horta de hortaliças, assim. Elas são mais rústicas. E aí fica até mais fácil, né? Trabalhar com as ervas medicinais. Aí a gente vai fazer uma adubação de cobertura, tá? Já tem ali embaixo do solo bastante coisa nessa terra aqui, matéria orgânica e tal. A gente vai fazer só uma adubação de cobertura. Aí, agora é só jogar o esterquinho. Ó, olha a diferença de cor, né, da terra pro esterco aí. Perfeito. Beleza. Tem muito segredo. A amiguinha pronta para crescer aí. Já tem irrigaçãozinha. Fechou. Agora a gente vai plantar as outras. Valeu, pessoal! Oi, gente, hoje é que eu vim plantar aqui com meu pai um pé de amora e mais algumas plantas aqui da minha mãe. Fala oi, mãe. Oi, gente. A gente vai concluir aqui o vidinho plantando as frutíferas. É que a Maria chegou da escola, ela tá toda empolgada aqui, ó, para fazer o plantio. Né, Mar? Uhum. O que a gente vai plantar aí? Amora e outras mudas. Você gosta de amora? Sim. Muito, muito, muito? Conta pro seu pai que você namora. Mas você já é meu pai. E cadê a Ana? Ela ficou brava, né? É verdade. Por que a Ana ficou brava? Que ela queria falar? Sim. Aí ela saiu correndo. Aí, pessoal, o Lucas já fez aqui, ó, terminando Uma raiz que tá dando trabalho. o berço, né, da amora que a gente vai plantar. Tem uma raiz ali, tá atrapalhando. Então tem que ser uma profundidade bem bacana para poder fazer o plantio dela. A frutífera, o berço costuma ser bem maior, né? Eu vou tirar. É, ainda mais o tamanho da muda. Essa muda aqui, ó, foi o Uga que deu pra gente, ele que fez. É de uma amora gigante. O Uga da casinha de sapê, viu, pessoal? E aí a gente vai colocar ela no chão. Pode ser. Sim. Vou jogar um esterquinho agora no berço. A gente não gosta de chamar de cova, tá? A gente chama de berço porque cova é onde a gente coloca morto, né? E a gente vai colocar vida. Deu uma fofadinha. Uhum. Maria já tá ali, ó. Oi. Ajuda? Quero. Ai, que difícil. Difícil, né? Eu vou tirar a amora. Ruga que não nos veja rasgar o saquinho. O Uga reaproveita as embalagens, gente, para fazer as mudas. E ele reaproveita e reaproveita. Essa casa tava muito grande, não dava para utilizar de novo, não. Ah, que bonito. Calma. Opa. Terra. Depois eu vou pôr uma varinha aqui pra guiar o crescimento dela, que ela tá meio um pouquinho torta. Como é que os mineirinhos falam aqui? Com balida? Meio com balida. Aí, filha, vou pôr um pouquinho de esterco. Aí faz Segura. uma coberturazinha de esterco. Depois a gente delimita o canteirinho aqui. E aqui, cocô de vaca. Cocô de vaca. O puro cocô curtido. A gente pode pôr a mão nisso aqui, né? Pode, depois é só lavar. Um pouquinho de terra.
segura aqui a amora, que você tá plantando a folha de amora no chão. E aí, gente, ó, para finalizar então o vídeo de hoje, aqui a gente está terminando de plantar o machachairo. Já plantamos o abacate ali, a amora lá. E é isso, espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí esse vídeo. Fiquem ligados para os próximos. Vocês vão acompanhar aí todo o crescimento, desenvolvimento das plantas também. Quem sabe até dar uma fruta, né? Já pensou? Dá um tchauzinho aí, Maria. Tchau. Obrigada, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Mãos à terra! Tchau!